meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar de geografia. Vamos falar um pouquinho sobre as ruas, o trânsito, a sinalização e o direito de ir e vir das pessoas. Você sabia que o trânsito é a circulação das pessoas e de veículos nas ruas? Todos nós temos o direito de transitar. Porém, nem sempre as ruas e as calçadas são construídas de modo adequado para todas as pessoas conseguirem se deslocar, como aquelas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. E é isso que nós vamos aprender nesta unidade. O trânsito pode ser perigoso se não for organizado. Por isso, existem regras específicas para essa movimentação de pessoas e veículos. As regras de trânsito servem para organizar o movimento e para garantir a segurança de pedestres e motoristas nas ruas. Quando seguidas, elas também proporcionam uma boa convivência entre as pessoas no trânsito. Desde 1997, as leis de trânsito brasileiras estão reunidas no Código de Trânsito Brasileiro. Essas leis informam os direitos e deveres de todos, orientando pedestres e motoristas quanto ao comportamento que devem ter nas ruas das cidades, nas estradas rurais e nas rodovias. As sinalizações de trânsito orientam as pessoas sobre suas regras. Elas servem, por exemplo, para informar a direção em que os veículos e pedestres devem seguir, o movimento de parar e aguardar, a velocidade permitida nas ruas e estradas. Também indicam a aproximação de curvas ou lombadas. Observem as placas abaixo. Lombada, proibido estacionar, área escolar, velocidade máxima permitida de 40 km por hora. As sinalizações de trânsito também podem ser luminosas. Os semáforos, por exemplo, indicam aos motoristas e aos pedestres o momento de parar e o momento de seguir. Veja, a luz vermelha nos indica pare, a amarela, atenção, e o verde, siga. Já no semáforo indicado aos pedestres, tem apenas duas cores. Travessia proibido é indicada em vermelho e travessia permitida indicada em verde. Alguns sinais de trânsito são pintados no chão, como as faixas de pedestres ou as faixas de segurança. Essas faixas servem para sinalizar o local mais seguro para as pessoas atravessarem as ruas. Os agentes e policiais de trânsito trabalham nas ruas para garantir que as leis e regras sejam cumpridas por todos. Seu trabalho é orientar pedestres e motoristas a agir de maneira correta no trânsito e aplicar as punições adequadas em casos de descumprimento de regras. Esses profissionais também atuam na organização do trânsito, conduzindo seu fluxo, seja de veículos ou pedestres, ou sinalizando temporariamente as ruas, como no caso de alguma obra impedindo o trânsito ou algum semáforo estar desligado. Motoristas, pedestres e ciclistas movimentam-se em diferentes sentidos nas ruas. Todo esse trânsito pode ser perigoso se as leis e as regras não forem cumpridas, se não tomarmos alguns cuidados. Infelizmente, todos os dias acontecem muitos acidentes no trânsito. Para evitá-los, vamos nos lembrar de vários cuidados que devemos ter no trânsito, principalmente os relacionados aos pedestres. Para atravessar a rua, o pedestre deve sempre procurar uma faixa de segurança. Caso não exista, deve distanciar-se um pouco das esquinas para fazer a travessia. Os pedestres devem estar atentos também aos semáforos para os veículos, podendo atravessar apenas quando estiver com a luz vermelha acesa, ou seja, fechado para veículo. Todas as pessoas devem ter acessibilidade para transitar por diferentes lugares.
A acessibilidade refere às condições de acesso. É proporcionar às pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida as condições necessárias para frequentar os espaços e utilizar os serviços do município, como os edifícios públicos, o meio de transporte e o sistema de informação e comunicação. Desde o ano de 2000, a acessibilidade tornou-se obrigatória e garantida por lei em nosso país. Ou seja, todas as pessoas têm o direito de ir e vir garantido por meio da acessibilidade. Os pisos táteis foram feitos em alto relevo para serem perceptíveis pelo tato com os pés ou por meio de bengalas. Eles são instalados em calçadas, praças e outros lugares públicos para orientar as pessoas com deficiência visual em seu trajeto, como pode ser observado na fotografia. Lugar de pedestre é na calçada. Os pedestres devem sempre caminhar nas calçadas, pois são os locais mais seguros. Antes de atravessar a rua, na faixa de segurança, os pedestres devem olhar para os dois lados para ter certeza de que nenhum veículo está vindo em sua direção. Quando existirem semáforos para pedestres, é preciso seguir o que eles indicam: pare ou siga. Em algumas praças, calçadas e estabelecimentos, possuem em sua estrutura rampas de acesso para pessoas em cadeira de rodas ou para as pessoas com mobilidade reduzida, conforme mostrado nessa fotografia. Em alguns ônibus de transporte público existe espaço reservado a essas pessoas, bem como elevadores que possibilitam seu deslocamento. Em alguns lugares, como agências bancárias, aeroportos, cinemas, teatros, possuem assentos reservados para pessoas com mobilidade reduzida, como nesta fotografia, que mostra a área de embarque de um aeroporto. Nos elevadores, além de avisos sonoros, há inscrições em braille nos painéis para orientar as pessoas com deficiência visual, como mostra esse exemplo. O braille são esses pontinhos elevados que tem abaixo do número aí, pessoal. Em algumas reuniões, eventos públicos e propagandas de televisão, apresentam a tradução do que é falado em línguas. A língua brasileira de sinais, que é a Libras, como nessa fotografia. Agora que já falamos sobre o tema, vamos às nossas atividades da apostila. Na página 259, diz: escolha 2 placas de trânsito que você observa no caminho da sua casa para a escola e desenhe no espaço a seguir. Depois pesquise o significado de cada uma e escreva nas linhas abaixo. Você vai escolher, vai desenhar uma aqui, outra aqui, e na linha você vai escrever o que significa a placa escolhida. 2. Decifre os enigmas para descobrir o significado de cada uma das placas de trânsito. Em seguida, escreva nas linhas abaixo. Passagem, sino menos o O, mais o A. Sina, mais livro, menos o VRO. Za. Mais, e assim você vai montando as palavras. Então, passagem, sinalizada, de escolares. E assim você vai fazer com a demais. Na página 260, você vai ligar as sinalizações observadas ao seu significado. De um lado tem e o que significa do outro, e você vai apenas ligar. Página 263, atividade PET. Observe as fotografias, aqui estão. Em seguida, escreva frases que incentivem as pessoas a cumprir as regras de trânsito representadas na imagem. Depois mostre para a professora através do envio da sua atividade. Aqui a criança está fazendo o quê? Sentada na cadeirinha. Então você vai fazer uma frase de incentivo.
para que se cumpra essa regra. Por exemplo, as crianças devem ser transportadas no banco de trás de seus assentos, conforme suas idades. E assim você fará com as outras figuras. Na página 266, a atividade pede: observe a fotografia a seguir e depois faça uma pesquisa para descobrir o significado do símbolo retratado em cada um deles. Você vai fazer uma pesquisa junto com o papai, com a mamãe, quem lhe ajuda, e vai escrever o que significa esse símbolo. E vai escrever aqui ao lado. Da mesma forma, esse daqui, o que está indicando. E vai escrever aqui ao lado. E assim, meus amores, terminamos mais uma videoaula. Beijo e até a próxima aula.